Nono ano, nós vamos agora para a nossa 10ª aula e o tema dela é fatoração, tá? Fatoração de polinômios. Então, fatorar um polinômio significa escrever esse polinômio como uma multiplicação de 2 ou mais polinômios, tá? Resumindo, significa transformar em um produto, ok? Existem algumas maneiras de fatorar. A primeira que nós vamos ver é a fatoração fator em comum, achando um fator em comum e colocando em evidência, tá? Eu tenho um polinômio aqui, olha, ax mais bx mais cx. O que tem em comum entre esses termos, gente? O x, né? Então, esse x, que é o fator em comum, que a gente vai colocar em evidência. O que é colocar em evidência? Exatamente começar a multiplicação. Não falei que vou transformar em um fator? Esse x que vai multiplicar o polinômio, tá? Então, como que eu faço agora? Eu vou pegar cada termo e dividir por esse fator que eu achei que eles têm em comum. Ax dividido por x vai dar A, mais bx dividido por x vai dar B. Cx dividido por x vai ficar o C. Pronto, eu fatorei. Fatoração em comum, né? Achando um fator em comum, colocando em evidência, eu vou deixar ela ao contrário da distributiva. Eu fiz a operação inversa da distributiva. Olha só, se eu voltar ela. X vezes A, AX. X vezes B, BX. X vezes C, CX, tá? Ela é o inverso da distributiva. Vamos para o próximo exemplo. Aqui. 5mx menos 5mx. O que eles têm em comum aqui? Tem o 5, né? Em comum, e eu tenho uma letra. A letra M tá em comum também. Então, esse 5m é o meu fator em comum entre os termos. Então, eu deixo ele em evidência e vou resolver. 5mx dividido por 5m ficou o x, menos 5my dividido por 5m ficou o y. Pronto, está resolvido. Olha o próximo caso aqui agora, olha. Eu tenho 4xy mais 6ay menos 2my. A princípio, alguns vão ter dificuldade para achar o fator em comum aqui. Só que eu vou dar uma dica. Quem tem essa dificuldade vai fatorar esse número que está multiplicando o coeficiente. 4 não posso escrever como 2 vezes 2xy? Não é a mesma coisa? Mas o 6 eu também não posso escrever como 2 vezes 3ay. E o 2my, mesma coisa, não dá para fatorar mais aqui. Agora, fazendo essa fatoração aqui agora, eu consegui descobrir os fatores que eles têm em comum. Olha só, tenho 2 em todos. Então, eu posso dizer que o 2 é um fator em comum. O que mais eu tenho em comum? O y. O y também tem em comum. Então, eu posso dizer que o 2y é um fator em comum. Agora, é só fazer a divisão. Colocar em evidência o meu fator em comum. O que sobrou aqui? 2x. Mais, quem que sobrou aqui? 3a. E aqui, quem sobrou? Menos m. Pronto, está resolvido. Tá bom? Então, aqui, essa primeira parte foi sobre achar um fator em comum entre eles e colocar em evidência. Agora, eu vou explicar para vocês por agrupamento, como que eu faço isso. Fatorar por agrupamento. Quando acontece isso? Quando eu vou fatorar por agrupamento? Tem casos que os polinômios não têm um fator em comum só entre eles todos, tá? Entre todos os termos. Então, nesses casos, eu faço por agrupamento. Eu vejo o que tem em comum agrupando. Olha aqui essa figura geométrica. Eu tenho vários retângulos, né? Então, aqui, olha,
Esse retângulo aqui, se for pensar a área dele, né? A área de um retângulo é a altura vezes a base, base vezes a altura. Então, eu posso dizer que a área desse retângulo é AX, A vezes X. Esse retângulo aqui, olha, esse lado, ele mede Y. Você concorda que esse lado aqui é igual ao A? Então, AY. Agora, para o de baixo. Essa lateral aqui, ó, ela mede B. Esse retângulo aqui, eu tenho como área B vezes X. BX. Esse segundo retângulo aqui de baixo, retângulo menor, esse lado não é B? A base não é Y? BY. Então, observa aqui, olha. Eu fiz a soma de todas as áreas, de todas as figuras, tá? Então, essa figura aqui, a área dela é AY, mais essa figura aqui, a área dela é AX, desculpa. Essa daqui, a área dela é AY. Essa daqui de baixo, a área dela é BX. E essa figura aqui, a área dela é BY. Então, eu tô somando todas as áreas da figura toda, tá? Para descobrir o total da área. Observe que aqui, olha, eu não tenho um só em comum entre todos. Então, como que eu faço aqui? Como fazer? Eu coloquei uma receita aqui para vocês, tá? Primeira coisa, agrupamos os termos com fator comum. Aqui eu tenho, olha aqui. Aqui eu tenho um fator em comum, né? Eu tenho o A em comum. Aqui, eu também tenho um fator em comum. Eu tenho o B em comum, tá? Então, eu vou agrupar, juntar, de acordo com os fatores que eles têm em comum. Segunda parte, colocamos em evidência o fator em comum de cada grupo. Então, aqui, ó, quem eu vou colocar em evidência? O A, vai ficar X mais Y, né? E aqui vai ficar B vezes X mais Y. Tudo bem? Mais. Tudo bem, gente? E agora, como que eu resolvo? Vocês concordam que agora, olha só, colocamos em evidência o novo fator em comum. Quem que é o novo fator em comum aqui, gente? Agora, meu fator em comum, ó, x mais y e x mais y, ok? Esse é meu fator em comum agora. Então, é ele que eu vou colocar em evidência. X mais y vezes quem sobrou? A mais B. Tudo bem? Então, vamos lá, recapitulando. Primeira coisa que foi feito, agrupar os termos com fator comum. Então, aqui eu separei. Coloquei como um A, juntei eles, né? Os dois tinham A em comum, juntei. Os dois tinham B em comum, juntei. Segunda parte, colocar em evidência os fatores em comum de cada grupo. Coloquei em evidência o A, que era desse grupo fator em comum, e o B, que era desse grupo fator em comum. Aí surgiu um novo fator em comum. O x mais y é comum com esse x mais y. Coloquei em evidência. E quem sobrou, eu agrupei. Eu fatorei. Tá? Vamos para exemplos para tirar as dúvidas. Olha aqui agora, ó. Vou pegar uma caneta bem coloridona. Primeira coisa que tem que fazer é agrupar os termos em um fator em comum, né? Aqui, ó, eu tenho o x em comum, não tem? E aqui eu tenho o y em comum. Então, eu vou agrupar. X, quem sobrou? 8A mais B. Mais, aqui, quem tem em comum? O y. Quem sobrou? 8A mais B. Olha só, agrupei. Agora, já não tem um outro grupo em comum? Não tem um outro fator em comum? Eu vou separar ele. 8A mais B. E o que sobrou, eu faço separado. Mais. Pessoal, vou voltar aqui que eu comi uma bola, ó. Ah, não, fiz certo. Vê se está certinho. Aqui que eu tava comendo uma bola, ó.
Aqui não é mais, não, ó, presta atenção, é fator, é multiplicação, tá? Então, quem é o outro fator em comum? X mais Y. Tudo bem? Multiplicação. Acabou. O próximo exemplo. Vou juntar quem tá em comum aqui, gente. Olha só. 4x, mx. Então, vou juntar eles, ó. 4x mais mx. Menos 8c, menos 2mc. Agrupei de acordo com os fatores em comum, né? Agora, eu vou fazer o quê? Colocar em evidência esse fator em comum. Então, quem tem evidência aqui, ó? O x. X, 4 mais m. E aqui? Quem que eu coloco em evidência? Olha só, gente, presta atenção aqui. Eu vou desmembrar ele aqui, tá? Ó, 8 menos 8c menos 2mc. Lembra daquele exemplo lá da primeira parte da aula? Isso daqui não é a mesma coisa que 2 vezes 4 vezes c? 2mc, não é a mesma coisa? Agora, quem que eu tenho em comum aqui, ó? O 2 e o c. Então, aqui eu venho, ó. Menos, não é isso? Quem tem em comum? O fator é menos o 2 e o c. Então, é 2c, que vai multiplicar quem sobrou? O 4, e sobrou m. Tudo bem? Sobrou o 4 e sobrou o m. Vamos continuar, então. Agora, ó. Opa. Bom, agora vamos resolver mais alguns exemplos de agrupamento, tá? Aqui eu tenho, ó, 8ax mais bx mais 8ay mais by. Primeira parte, eu tenho que agrupar os termos com fator comum, né? Olha aqui, eu tenho x em comum entre esse grupo. E esse grupo eu tenho o y em comum. Então, vou agrupar, tá? Vou deixar o fator em comum, que é o x, aqui em evidência. E quem que sobrou? 8a mais o b. Tudo bem? Aqui, eu vou deixar em evidência o y, que é o que tem em comum, fator em comum. E vou colocar entre parênteses o restante. Então, aqui ficou 8a mais b. Agora, repare que surgiu um novo grupo em comum, né? Um novo fator em comum. Olha aqui, 8ab, 8ab. Então, eu vou colocar em evidência 8a mais b, que vai multiplicar o que sobrou. Quem que sobrou? X mais y. X mais y. Pronto, está resolvido o meu agrupamento, tá? Próximo exemplo. Eu tenho aqui, ó, 4x menos 8c mais mx menos 2mc. Pessoal, vamos fazer por parte esse agrupamento aqui, ó. Olha aqui que eles têm um fator em comum, sim. Quem que eles têm em comum? Vamos desmembrar? Vou colocar aqui do lado, ó. 4x menos 8c. Olha só, 4x, esse 8c, eu não consigo colocar 2 vezes 4c? E eu não descubro o fator em comum entre eles? Quem que ele tem em comum? Eles têm o 4 em comum, tá? Então, aqui eu vou colocar em evidência. 4 que multiplica quem que sobrou? X menos 2c. Tudo bem? E aqui, ó, nesse outro grupo aqui, ó, esse outro agrupamento, eu tenho em comum o m. Então, eu vou colocar o m e o que sobrou? X menos 2c. Agora, eu descobri mais um grupo em comum, olha aqui, um agrupamento em comum.
coloco em evidência x menos 2c, que multiplica o que sobrou. Quem sobrou? 4 mais m. E está resolvido. Finalizei, tá? Vamos para mais exemplos. Ou acabou os meus exemplos? Não, tem mais exemplos aqui. Vamos lá. Aqui, olha só. Eu tenho em comum, gente, o x. Não é isso? Se eu colocar o x em comum, em evidência, quem que vai sobrar? Vai sobrar um outro x mais o 5. E aqui, quem eu tenho em fator comum? Eu tenho o a mais a. Quem que sobrou? X mais 5. Agora, ó, eu tenho um novo grupo, um novo fator em comum. X mais 5. E quem que sobrou? X mais a. Pronto, resolvido. Mais um exemplo para finalizar aqui. Olha, presta atenção aqui, gente. Esse x ao cubo mais x ao quadrado. Olha só. Esse x ao cubo não é a mesma coisa que x ao quadrado vezes x? Não é isso? Mesma base, soma expoente. E x ao quadrado. Então, quem que eu tenho evidência aqui, gente? Exatamente o x ao quadrado, tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, meu agrupamento está aqui. Quem que está em comum? X ao quadrado. Agora, vamos fazer o parênteses com o que sobrou. X ao cubo, sobrou o x. Agora, x ao quadrado dividido por x ao quadrado ficou como? Ficou 1. E agora o outro grupo aqui. Quem que eu tenho em comum, gente? Presta atenção. Aqui não é 1 vezes o x? Então, não é 1 que eu tenho em comum? Olha só, 1 e 1. Então, mais, coloco 1, ficou x mais 1. 1x dividido por 1, x. 1 dividido por 1, 1. Agora, ó, já tem um novo grupo aqui. Um novo fator em comum. Então, coloco entre parênteses x mais 1, que vai multiplicar x ao quadrado mais 1. Resolvido, né? Na prática, vocês vão começar a entender melhor e começar tirando as dúvidas, conseguir resolver tudo. Qualquer dúvida, estamos aí. Tô lá para tirar a dúvida de vocês. Um beijo.